Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não importa a hora que vocês estiverem me assistindo, sejam muito bem-vindos, galera. Na aula de hoje nós vamos ainda dar continuidade ao estudo do inquérito policial, porque na última aula nós fizemos aquele estudo que eu costumo dizer teoria geral do inquérito policial, né? A gente viu ali o conceito de inquérito, a finalidade, as características, né? O objeto jurídico, a natureza jurídica do inquérito, enfim, vimos ali então as regras gerais do inquérito policial, o tempo de duração, né? O prazo de duração do início até o fim, e enfim, nós vimos ali as regras gerais do inquérito policial. Dando seguimento agora na parte 2 do estudo relacionado ao inquérito policial, nós vamos fazer agora o que a doutrina chama de análise dogmática dos atos de inquérito policial. Veja, o inquérito policial, como dito na última aula, é um procedimento administrativo investigatório pré-processual que tem por finalidade apurar fatos que podem ser considerados como crimes. Ou seja, a finalidade do inquérito policial é elucidar fatos aparentemente criminosos. E aí, nessa atividade do Estado em elucidar fatos, o Estado então vai, através do delegado de polícia, né, ele vai então praticar diversos atos, ok? E esses atos aí, de forma ordenada, enfim, de forma concatenada, é o que vai então dar corpo ao procedimento investigatório. Então, procedimento investigatório é o conjunto de atos, ok, discricionários, praticados pelo delegado de polícia com a finalidade de encontrar elementos de autoria e materialidade, enfim, formar a justa causa para a ação penal. Perfeito? Então, o procedimento investigatório consiste no conjunto de atos, os atos praticados pelo delegado com a finalidade de elucidar o fato aparentemente criminoso. Importante dizer, portanto, que e a primeira informação fundamental para nós é que a atividade do delegado de polícia no inquérito policial é uma atividade absolutamente discricionária, ok? Como assim? O delegado de polícia ele tem liberdade para atuar no inquérito policial de acordo com a linha investigativa que ele achar razoável, que ele achar adequada ao caso concreto. Isso é muito importante para nós. Ou seja, o delegado de polícia ele tem liberdade em sua atuação, mas atenção, essa discricionariedade do delegado de polícia é uma discricionariedade regrada, ou seja, o delegado tem liberdade, desde que observados os preceitos normativos, observado os direitos, as garantias fundamentais do investigado. E aí, dentro dessa discricionariedade do delegado, nós podemos abrir também e comentar com vocês a respeito de algumas exceções, ou seja, o delegado ele pode, no inquérito policial, mas não pode tudo. Ele tem liberdade, mas não pode tudo. Por exemplo, existem algumas questões relacionadas à cláusula judicial, ok? Cláusula de inviolabilidade que eu preciso, então, de decisão judicial. Exemplo, o delegado de polícia não pode, por ele mesmo, realizar uma busca e apreensão na casa de ninguém. Veja, porque a inviolabilidade do domicílio é prevista na Constituição Federal como um preceito, uma garantia fundamental. A garantia fundamental do acusado ou de qualquer pessoa de não ter a sua casa invadida, perfeito? Então, o delegado, se ele não estiver numa situação de flagrante delito, ele, para entrar na casa de alguém, ele precisa de um mandado de busca e apreensão. Ou seja, ele vai ter que representar a autoridade judicial para que o juiz analise o pedido do delegado, essa representação dele, de busca e apreensão, e defira ou indefira a representação feita ali pelo delegado de polícia. Do mesmo modo, o delegado de polícia não pode prender preventivamente ninguém, porque nós temos aí a liberdade, ok? A inviolabilidade da liberdade. A liberdade então só pode ser violada mediante uma ordem judicial ou em caso de prisão em flagrante. Ou seja, o delegado não pode prender preventivamente ninguém ou prender temporariamente se ele não tiver uma ordem judicial. Perfeito? Então nós temos aí algumas situações onde o delegado ele só pode agir mediante a decisão judicial. Mas fora essas hipóteses que reservam ali a cláusula de inviolabilidade ao poder judiciário, o delegado de polícia, portanto, tem liberdade na sua atuação, portanto, e por isso falamos, portanto, em discricionariedade da atuação do delegado de polícia. Perfeito? Bom, segundo a divisão doutrinária, a classificação da doutrina, para que a gente consiga, então, de uma forma mais clara, ter uma assimilação do conteúdo e didaticamente organizar a nossa exposição, e aí vamos seguindo essa divisão doutrinária,
e aqui eu faço uso da doutrina do professor Auri Lopes Júnior e também do professor Gustavo Badaró, onde eles identificam o estudo da dogmática do inquérito policial, ou seja, o estudo dos atos do inquérito policial, a partir de 3 categorias. Nós vamos ter, então, os atos de iniciação do inquérito policial, atos de iniciação. Na segunda categoria, nós vamos ter os atos de desenvolvimento. E na terceira categoria, nós vamos ter os atos de conclusão. Então veja, o inquérito policial, enquanto um procedimento investigatório, ele tem início, meio e fim. E é justamente dentro dessa perspectiva que nós vamos estudar, fazer essa análise dogmática dos atos do inquérito policial. Então, como diz a doutrina, e aqui mais uma vez, repito, seguindo a classificação trazida pelo professor Auri Lopes Júnior, professor Gustavo Badaró, nós vamos ter atos de investigação, atos de desenvolvimento e atos de conclusão. Todos esses atos de iniciação, desenvolvimento e conclusão vão estar disciplinados no Código, vão estar dispostos no Código de Processo Penal a partir do artigo 5º, ok? Bom, então vamos começar com os atos de iniciação. O artigo 5º do Código de Processo Penal traz para nós ali importantes informações a respeito da iniciação do inquérito policial, perfeito? Mas antes de nós fazermos a leitura do artigo 5º e comentarmos com vocês, eu quero comentar, antes de qualquer coisa, fazer aqui uma abordagem mais, como posso dizer, mais didática dos atos de iniciação. Então eu vou então com vocês passar aquilo que a doutrina costuma trabalhar, enfim, e depois nós vamos para a leitura do texto de lei e a partir daí ter a compreensão mais ampla, perfeito? Vamos lá então. O inquérito policial ele vai ser iniciado de 2 formas. Então atenção, o inquérito policial sempre será iniciado de 2 maneiras. O inquérito policial vai ser iniciado ou em razão de uma notícia crime, ok? De uma notícia crime, ou de ofício. Veja, o delegado de polícia ele vai ter conhecimento da ocorrência de um crime através de uma informação que lhe foi dada, ok? Essa notícia crime pode ser, por exemplo, o registro de um registro de uma ocorrência, ou pode ser através da ida de uma vítima que acabou de ser assaltada num ponto de ônibus até a delegacia. Ou seja, essa informação ao delegado, né, ele está sendo noticiado, informado da ocorrência de um crime. Ou seja, ele tomou conhecimento da ocorrência de um crime através de alguém. Ele foi noticiado. Já também, o delegado também pode iniciar uma investigação de ofício, sem ter sido noticiado, sem ter sido informado da ocorrência de um crime. Imagine que um delegado de polícia, ali na circunscrição da delegacia onde ele atua, é encontrado um corpo amarrado dentro de um saco plástico, dentro ali da circunscrição onde atua esse delegado de polícia. Veja, ele é responsável por aquela delegacia. Foi encontrado um corpo, um cadáver, próximo à sua delegacia. O delegado não foi informado por ninguém, ok? Ele pode muito bem estar passando e verificou aquilo ali. Então ele pode começar essa investigação de ofício, ou seja, sem ser provocado, sem ser informado por ninguém. Ele, por iniciativa própria, inicia essa investigação. Perfeito? Bom, e aí, pessoal, quando a gente fala na investigação, ela vai poder se dar, e a gente costuma organizar ela em três categorias. Na verdade, em 4 categorias, ok? Nós vamos ter que a investigação ela pode começar de ofício pela própria autoridade policial, nos seguintes casos: por informação reservada, o famoso disque denúncia. O delegado de polícia tem conhecimento da ocorrência de um fato através de uma informação reservada, ok? Através de uma informação reservada. Chega a ele a informação de que aconteceu um fato, através do disque denúncia. Uma denúncia anônima, ok? Uma notícia crime anônima. A questão toda é que o delegado de polícia ele pode iniciar o inquérito policial a partir
dessa notícia anônima, dessa denúncia anônima? A resposta é não. Atenção, delegado de polícia não pode iniciar a investigação a partir de uma notícia anônima. Mas o delegado de polícia pode, a partir dessa notícia anônima, realizar diligências prévias, realizar investigações prévias para confirmar a hipótese dessa denúncia anônima. E caso se confirme, no desenrolar dessas investigações prévias, dessas diligências, aquilo que a denúncia anônima fez, aí sim o delegado de polícia vai instaurar um inquérito policial. Então veja, o inquérito policial não vai ser iniciado em razão da notícia crime anônima. Ela vai ser iniciada em razão de investigações prévias, diligências que foram feitas e confirmaram a hipótese daquela denúncia anônima. Perfeito? Então aí, nessa primeira hipótese, o delegado de polícia vai iniciar de ofício a investigação a partir, portanto, da constatação daquela denúncia anônima. Por isso que dizemos que é de ofício. Porque o delegado não começou a investigação a partir da denúncia anônima. O delegado começou a partir das diligências que confirmaram aquela informação. Então, por isso ela é de ofício. E não foi provocado. O que provocou o início do inquérito policial não foi essa informação reservada, essa informação feita por uma pessoa não identificada. O que iniciou a investigação foi as diligências do delegado que confirmaram aquela informação. Ok? Também o delegado pode iniciar o inquérito policial de ofício na situação flagrancial. Okay? O indivíduo, então, é preso em flagrante, é encaminhado até a delegacia de polícia e ali o delegado de ofício instaura o inquérito policial. Perfeito? Instaurado o inquérito policial a partir da flagrância. Perfeito? Então o delegado pode começar o inquérito policial de ofício a partir de informação reservada, informação oculta, de pessoa não identificada. Pode iniciar também a investigação de ofício a partir do estado flagrancial do preso, o indivíduo é preso, encaminhado à delegacia de polícia, inicia ali então o inquérito policial, ou até mesmo o delegado de polícia está dirigindo na direção à sua delegacia e visualiza na rua um crime acontecendo. Ele, enquanto policial, age prontamente, prende o indivíduo em flagrante e conduz ele até a delegacia de polícia. Ele mesmo pode instaurar ali de pronto o inquérito policial. Perfeito? Por fim, o inquérito policial vai poder ser iniciado de ofício, ou seja, sem a provocação de ninguém, através da notoriedade do fato. Ou seja, é um fato notório. Aconteceu algo e esse delegado, então, tomando conhecimento desse fato, sem que alguém peça a ele, sem que ninguém noticie a ele de forma formal, ele inicia as investigações. Imagine um delegado de polícia recém-empossado no cargo de delegado numa cidadezinha do interior. Eu costumo brincar que no interior nós temos três figuras essenciais. É o padre, o delegado e o juiz. Então, o padre daquela cidade, ele é admirado. O juiz é admirado. E o delegado, ele é admirado naquela cidade. Eu costumo dizer que no interior são essas três figuras que se destacam, né, que têm uma notoriedade na sociedade. Então imagine você, delegado de polícia, recém-aprovado em concurso público, empossado no cargo, é designado para uma comarcazinha lá do interior. E aí, nessa comarca, né, a notícia de um homem em uma bicicleta azul que cerca as mulheres naquela zona rural, no matagal, leva elas para o interior do matagal e consuma o crime de estupro. Algumas mulheres são executadas, são mortas, outras são libertadas, mas enfim, há a notícia de que um estuprador ronda aquela região cometendo crimes de natureza sexual. Veja, ninguém informou o delegado formalmente, ninguém foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, mas há um burburinho, há uma notoriedade, na comunidade as pessoas estão sabendo que existe um indivíduo praticando esse crime. O delegado de polícia, a partir dessa notoriedade do fato, pode iniciar de ofício o inquérito policial. Então, atenção! Todas essas três hipóteses que eu mencionei para vocês, que o delegado pode começar o inquérito policial de ofício, somente são admitidas nos crimes
de processamento de ação penal pública. Atenção! Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser iniciado de ofício pelo delegado de polícia, sem o requerimento, sem a provocação de ninguém, com base em 3 ocasiões, na possibilidade de 3 ocasiões. Primeiro, uma informação reservada. Segundo, no estado flagrancial. E terceiro, através da notoriedade do fato. Estamos falando, portanto, de ação penal pública incondicionada. E antes de avançar, preciso comentar com vocês, ainda que isso vai ser objeto de estudo numa oportunidade posterior para nós, mas para que vocês possam entender, no processo criminal nós temos algumas modalidades de ação. Então nós vamos ter ações penais pública e ação penal privada. Ação penal de iniciativa privada. A ação penal pública, ela vai se dividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública incondicionada. E a ação penal de iniciativa privada, ela vai ter a ação penal de iniciativa privada comum e a ação penal de iniciativa privada personalíssima. Ok? Então, para nós aqui, na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público, o delegado de polícia, enfim, o Estado, ele pode agir na persecução criminal sem o requerimento de ninguém. Ou seja, ele não está condicionado a nada. O Estado pode iniciar a persecução criminal, pode ajuizar a ação penal sem o requerimento da vítima, sem a manifestação da vítima. Diferente da ação penal pública condicionada. Então veja, a ação penal pública está condicionada à representação do ofendido. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, o Ministério Público não pode denunciar o réu sem a representação da vítima. A representação, portanto, é uma condição de procedibilidade. O Estado, portanto, está condicionado ao interesse da vítima para dar início à persecução criminal. Diferente da ação penal pública incondicionada, que o Estado não depende de absolutamente ninguém para iniciar a persecução criminal. Vejam, portanto, que nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia pode iniciar a investigação criminal de ofício. Por quê? Porque ele não está condicionado a nenhum elemento, a nenhum requisito formal de demonstração de vontade da vítima. Diferente da ação penal pública condicionada à representação. Nessas hipóteses, o delegado de polícia não pode sequer iniciar a investigação se o ofendido não representar. Perfeito? Então, aqui nessa primeira hipótese de início de investigação de ofício do delegado, somente nas ações penais públicas incondicionadas. Nas ações penais públicas condicionadas, o delegado de polícia não pode iniciar a investigação. Perfeito? Seguindo, também o inquérito policial pode ser iniciado através de requisição ou representação. Perfeito? Essa requisição pode ser feita pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial. Então, a requisição de instauração de inquérito policial, de acordo com a lei, pode ser feita pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial. Requisição pode ser feita pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Imagine que chega ao conhecimento do Ministério Público a ocorrência de um crime. Imagine a situação, eu enquanto promotor de justiça, chega ao meu conhecimento, ok, a ocorrência de um crime. Eu, enquanto promotor de justiça, vou então fazer uma requisição ao delegado de polícia, ordenando que ele inicie uma investigação para apurar esse crime, apurar essa notícia que foi levada ao meu conhecimento, apurar a realidade, a veracidade dessas informações. Imagine também a situação, eu, enquanto juiz de direito, chega no meu gabinete uma carta anônima
dizendo respeito a um crime de sequestro, cárcere privado que está em andamento. Imagine, existe uma pessoa que está presa, chega uma carta ao meu conhecimento, uma pessoa que está em cárcere privado. Eu, enquanto juiz, encaminho isso para o delegado de polícia e faço a requisição para que o delegado inicie investigações, se confirmadas, instaure um inquérito policial. Por fim, nós vamos ter também o início aí, ainda falando sobre forma de início de investigação, nós vamos ter também o início da investigação através da representação do ofendido. Perfeito? Então, na requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária, ok? O delegado de polícia pode iniciar a investigação. E na representação do ofendido. Atenção, na requisição do MP ou na requisição da autoridade judicial, o inquérito policial será iniciado nos crimes de ação penal pública incondicionada. Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, além de ser iniciado de ofício, o inquérito policial também pode ser iniciado através da requisição do MP ou de autoridade judiciária. Então, nas ações penais públicas incondicionada, o inquérito policial pode ser iniciado, além de se iniciar de ofício, também pode ser iniciado através do requisição do MP ou da autoridade judiciária. Perfeito? Atenção, já na hipótese de representação do ofendido, somente nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Perfeito? E aí, pessoal, como nós vamos saber se um crime ele é de iniciativa pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, ou é de iniciativa privada ou condicionada à representação? A lei vai nos dizer. O Código Penal ele vai nos dizer. Então você vai pegar lá o Código Penal e vai ler o artigo de lei, vai ver ali a tipificação da conduta. E essa conduta ela vai estar descrita, por exemplo, o seguinte: os crimes previstos nesse capítulo processam-se mediante queixa-crime. Ora, se a lei disse que os crimes previstos naquele capítulo se processam mediante a queixa-crime, nós estamos falando então de uma ação penal de iniciativa privada. Perfeito? E se tiver escrito da seguinte forma: os crimes presentes nesse capítulo processam mediante representação do ofendido. Ora, se a lei disse que aquele crime se processa mediante representação do ofendido, estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação. E se a lei não disser nada? Se a lei não disser nada, o crime é de ação penal pública incondicionada. Então, atenção, a regra geral é que os crimes sejam processados mediante ação penal pública incondicionada. Perfeito? Regra geral, ação penal pública incondicionada. Exceções, ação penal pública condicionada e ação penal de iniciativa privada, quando a lei disser. Então, quem vai te responder se é ação penal pública condicionada ou incondicionada ou ação penal privada é a lei, é o Código Penal. Perfeito? Uma questão importante que eu gostaria de comentar com vocês é a crítica que se faz, ok? A autorização de início do inquérito policial através da requisição do juiz. Apesar da lei dizer que o inquérito policial pode ser iniciado através da requisição do juiz, se faz uma crítica. Se faz uma crítica justamente em razão da ofensa ao sistema acusatório. Veja, o juiz que determina o início de uma investigação, ele rompe com o sistema acusatório, que vela então pela imparcialidade, pela inércia do juiz, do julgador. Por quê? Porque esse juiz, ele certamente se tornará prevento. Ou seja, o mesmo juiz que mandou investigar uma conduta, possivelmente será o juiz que vai julgar esse fato. Então veja, nós temos uma clara violação aí ao sistema acusatório. E aí então, o correto seria o juiz então que tem conhecimento de um crime informar isso ao Ministério Público e o Ministério Público, que é o autor da ação penal, fazer a requisição para que o delegado de polícia iniciasse a investigação. E aí eu quero ler com vocês, dar um salto aí lá para o artigo 40 do Código de Processo Penal. O artigo 40 diz o seguinte:
Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime, de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Então vejam só, pessoal. Apesar da lei autorizar, o artigo 5º do Código de Processo Penal, autorizar que o delegado de polícia inicie o inquérito policial através da requisição do juiz, nós temos uma forte crítica feita a essa corrente que admite o inquérito policial seja iniciado através da requisição do juiz. E a crítica é feita justamente em razão da violação, ok, do princípio acusatório. Ok? Porque um juiz que determina a investigação se torna prevento e é o mesmo juiz que vai julgar aquele fato. Então o correto seria não o juiz determinar que o delegado de polícia instaure o inquérito policial. O correto seria seguir a indicação do artigo 40 do Código de Processo Penal. Ou seja, o juiz que tomar conhecimento de um fato criminoso deve encaminhar isso para o Ministério Público e aí sim o Ministério Público vai requisitar ao delegado de polícia que instaure o inquérito policial. Mas atenção, a lei, ok? A lei autoriza o início do inquérito policial através da requisição do juiz. É o que diz lá, o que está disposto para nós aí no artigo 5º, com a ressalva dessas críticas feitas aí por parte da doutrina. Perfeito, pessoal? Seguindo aí então a respeito do inquérito policial, estamos tratando de atos de iniciação, ok? Então vimos que ele pode ser iniciado de ofício, ok? Nos crimes de ação penal pública incondicionada. Pode ser iniciado mediante a requisição do Ministério Público ou de autoridade judiciária, também nos crimes de ação penal pública incondicionada. Pode ser iniciado mediante a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. E pode ser iniciado também, seguindo agora, próxima hipótese aqui de iniciação do inquérito policial é mediante o requerimento do ofendido. Então, atenção, o inquérito policial também pode ser iniciado mediante requerimento do ofendido. Veja, requerimento não se confunde com representação. Requerimento do ofendido é feito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Imagine, o indivíduo então é assaltado na rua, é vítima de roubo, corre na delegacia. Esse boletim de ocorrência que ele registra na delegacia nada mais é do que o requerimento do ofendido para que seja então instaurado ali um inquérito policial. Perfeito? Então, repetindo, o inquérito policial pode ser iniciado de ofício, ok? Pode ser iniciado mediante requisição do MP ou da autoridade judiciária e pode ser iniciado mediante requerimento do ofendido nos crimes de ação penal pública incondicionada. Por fim, o inquérito policial também pode ser iniciado pela comunicação de qualquer pessoa nos crimes de ação penal pública incondicionada. Então, de uma forma bem resumida, nós vamos ter o seguinte: ação penal pública incondicionada, o inquérito policial vai ser iniciado de ofício, ação penal pública incondicionada de ofício, mediante requisição do MP ou da autoridade judiciária, mediante requerimento do ofendido ou mediante comunicação por qualquer pessoa do povo. Imagine que acabou de acontecer uma tentativa de homicídio na rua. Um transeunte, um popular, um cidadão, se dirige até a delegacia de polícia e lá na delegacia relata: olha, na rua tal, um indivíduo passou com uma moto e efetuou alguns disparos contra a vítima que está lá no chão. Veja, uma pessoa do povo comunicou a ocorrência de um crime. Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício, mediante requisição do Ministério Público ou do juiz, mediante requerimento do ofendido e mediante comunicação feita por qualquer pessoa. Perfeito? Já nas ações penais públicas condicionadas à representação, o inquérito policial somente terá início mediante a representação do ofendido. Perfeito? Mediante a representação do ofendido. Na ação penal pública condicionada. Perfeito?
Além disso, pessoal, nas ações penais de iniciativa privada, a vítima, caso ela queira, poderá também requerer a instauração de um inquérito policial. Perfeito? E se, atenção, nas ações penais privadas, nas ações penais de iniciativa privada, caso o delegado de polícia indefira, ou seja, negue a abertura de um inquérito policial à vítima, a vítima pode interpor um recurso ao corregedor da polícia civil ou federal. Imagine que você é vítima do crime de difamação, crime de calúnia ou até mesmo crime de injúria. E você não tem exatamente o conhecimento de quem é o autor desse crime, porque esse crime, por exemplo, foi praticado via redes sociais, pela web. Você precisa identificar quem é o autor daquelas ofensas, porque ele utilizou, por exemplo, um perfil falso na rede social, na internet. Você vai até a delegacia de polícia e pede: delegado, eu quero que você instaure um inquérito policial para investigar quem é a pessoa, de onde está registrado o IP dessa conta criada nessa rede social, enfim. E se o delegado de polícia indeferir o pedido de instauração de inquérito policial para investigar, caberá, portanto, recurso ao corregedor, seja da Polícia Federal ou da Polícia Civil, ou seja, o superior hierárquico ao delegado de polícia. Esse é o recurso cabível, em tese. Mas, atenção, na prática, é usual a impetração de um mandado de segurança, ok? Mandado de segurança, porque houve a violação a um direito líquido e certo. A vítima tem um direito certo, direito objetivo, exigível de pronto, de saber quem é o autor do crime que ele foi vítima. Uma vez que o delegado de polícia nega essa investigação à vítima, ok? A vítima pode ou interpor esse recurso ao superior hierárquico, ao corregedor da Polícia Federal, da Polícia Civil, ou ele pode, e aí, na prática, é o caminho mais eficaz, ok? Impetrar um mandado de segurança. Entendido? Então, repetindo, nas ações penais públicas incondicionadas, o inquérito policial vai ser iniciado de ofício, mediante requisição do Ministério Público ou do juiz, ok? Também vai ser iniciado mediante requerimento do ofendido, mediante comunicação de qualquer pessoa e nas ações penais públicas condicionadas mediante a representação. Perfeito? Então, essas são as formas de iniciação do inquérito policial, de ofício, mediante representação, ok? Então, situado aí a depender da natureza da ação penal, pública incondicionada, condicionada ou privada. Perfeito? É importante também, pessoal, dizer que essa representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas, ok? Ela é chamada pela doutrina de notícia-crime qualificada. Então, atenção, vocês podem encontrar na doutrina de vocês que essa representação exigida para iniciar o inquérito policial nas ações penais públicas condicionadas é tratado pela doutrina como uma notícia-crime qualificada. Ok? Vamos então, seguindo aí no nosso estudo dos atos de iniciação do inquérito policial, ler o artigo 5º. Então, o artigo 5º, portanto, do Código de Processo Penal, vai trazer para nós, então, ali as regras relacionadas à iniciação do inquérito policial. Vamos, então, à leitura. Artigo 5º vai dizer o seguinte: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, lembra que nós falamos lá? De ofício. Inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, nos crimes de ação penal pública incondicionada, será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária do Ministério Público ou a requerimento do ofendido. Perfeito? Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o número 2, o inciso 2, sempre conterá, sempre que possível, a narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado ou de seus sinais característicos e as razões de convicção
ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de fazer. C. A nomeação de testemunhas com a indicação de sua profissão e resistência. Então, atenção, no inciso 2, traz para nós, então, a regra de que o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada pode ser iniciado a partir do requerimento do ofendido. O parágrafo 1º diz que, sempre que possível, esse requerimento do ofendido para instaurar o inquérito policial, ok? Ele deve vir acompanhado da narração do fato, ou seja, tem que narrar o fato, enfim, como ocorreu e com todas as suas circunstâncias. Deve individualizar o indiciado, olha, o indiciado, o fulano A fez isso, o fulano B fez aquilo, ok? E apontar ali indícios do porquê acreditar que aquele indivíduo que você está noticiando pode ser o autor do crime. E, por fim, nomear as testemunhas. Eu tenho que indicar no meu requerimento quem viu o crime, quem sabe, quem possui alguma informação necessária para a elucidação dos fatos. Okay? Sempre que possível. Não é um requisito indispensável, uma condição sine qua non para o requerimento. Okay? O requerimento pode ser feito sem essas informações, mas sempre que possível, a vítima, ao requerer a instauração de inquérito policial do delegado de polícia, deve trazer essas informações sempre que possível. Perfeito? Parágrafo 2º diz: do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Foi a informação que eu passei anteriormente. Ou seja, caso seja requerido pela vítima ou por seu representante legal a instauração de um inquérito policial, e esse inquérito policial ele é indeferido, o início do inquérito policial pelo delegado de polícia, caberá, portanto, recurso. Esse recurso a doutrina chama de recurso inonimado, ou seja, porque a lei não traz um nome, uma nomenclatura para esse recurso. Então é um recurso aí inominado, ok? Cabe aí um recurso com base no artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal ao chefe de polícia. Mas na prática, como eu disse anteriormente, é mais usual que seja impetrado mandado de segurança, porque o resultado prático, a efetividade é muito maior do que essa interposição desse recurso nominado. Ok? Seguindo, o parágrafo 3º diz que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então olha só, como eu disse anteriormente, eu posso estar passando pela rua, visualizar um crime, vou até a delegacia de polícia e lá eu vou noticiar esse crime, ok? E aí então, a partir das investigações, a autoridade policial então vai verificar a procedência dessas informações e a partir daí mandará instaurar um inquérito policial. Nas ações penais públicas incondicionadas, qualquer pessoa do povo pode levar a informação ao delegado de polícia para que o delegado de polícia inicie o inquérito policial após confirmar as informações. Perfeito? Parágrafo 4º do artigo 5º diz: o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser sem ela iniciado. Atenção, parágrafo 4º do artigo 5º diz: nos crimes de ação penal pública condicionada, a investigação, o inquérito policial não será iniciado sem a representação da vítima. Perfeito? Vamos dar um exemplo para vocês. Crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. O crime de ameaça se processa mediante representação. Ok? O crime de ameaça se processa mediante representação. Imagine que um vizinho ameaça o outro vizinho de morte. Eles tiveram uma desavença aí, por exemplo, por conta do cachorro. O cachorrinho do vizinho fez cocô na porta do vizinho do lado, ok? Que aí o vizinho vai trocar satisfação, enfim, vai tirar satisfação, e aí eles trocam ali algumas ofensas, e um vizinho ameaça: olha, eu vou te matar. E aí eu tenho uma outra pessoa que ouve isso, ouve essa ameaça, e ela então se dirige até a delegacia de polícia e diz: olha, eu estava na minha casa hoje, eu vi a briga entre Joãozinho e Manuel. E Manuel ameaçou Joãozinho de morte, seu delegado. O delegado poderá fazer alguma coisa se a vítima não representar? Se a pessoa que foi ameaçada representar? Nada. O delegado de polícia não poderá sequer
iniciar uma investigação, instaurar um inquérito policial a partir, sem a representação do ofendido. Perfeito? Seguindo, parágrafo 5º, diz que nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Então, olha a diferença, ok? Nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial se inicia com a representação. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial inicia-se mediante o requerimento. Importante essa nomenclatura. Parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 5º. Perfeito? Então, muito cuidado com a diferenciação entre representação e requerimento. Entendido? Gravem, portanto, na verdade, gravem não, saibam fazer essa diferenciação entre a representação e o requerimento. A respeito da representação, eu queria comentar com vocês uma questão muito importante. A representação para instauração de inquérito policial, ok? A representação, a vítima tem um prazo de 6 meses para representar contra o autor do fato e ser iniciado o inquérito policial. Estamos diante de um prazo decadencial. Portanto, o prazo para a representação é de 6 meses. 6 meses a contar do momento em que se tem conhecimento de quem é o autor do fato. Atenção, o prazo decadencial de 6 meses para a representação conta-se a partir do momento em que a vítima tem conhecimento de quem é o autor do fato. Cuidado! Muitas pessoas acham que a representação, o prazo decadencial de 6 meses, se inicia no momento, a partir do cometimento do crime, da ocorrência do crime. Mas não. O prazo para a representação somente tem início quando a vítima toma conhecimento de quem é o autor do fato. Prazo decadencial de 6 meses. E, Carlos, e se a vítima não representar dentro do prazo de 6 meses? Ocorrerá a extinção da punibilidade em razão da decadência. A vítima decaiu no seu direito de representação. O artigo 107 do Código Penal traz para nós lá as hipóteses de extinção da punibilidade. Nós temos, por exemplo, a extinção da punibilidade em razão da prescrição. E uma das hipóteses de extinção da punibilidade é justamente a hipótese de decadência. Então, se a vítima não exercer o seu direito de representação dentro do prazo de 6 meses, contados do momento em que tem conhecimento de quem é o autor do fato, ocorrerá a extinção da punibilidade, ou seja, esse indivíduo não poderá mais sofrer nenhum tipo de atividade do Estado voltada para fins de investigação, para processamento, julgamento. A persecução criminal do Estado estará, portanto, impedida, obstada. Logo, a representação, dentro do prazo de 6 meses, é o que autoriza o Estado a iniciar a persecução criminal nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Portanto, essas são então as formas de instauração de inquérito policial. Perfeito? De ofício, e aí mediante representação, mediante requerimento, a depender de ação penal pública incondicionada, ação penal condicionada e ação penal privada. Outra questão muito importante. O início de inquérito policial ele é marcado pela formalização de um ato administrativo. Okay? Então existe um ato administrativo que formaliza o início do inquérito policial pelo delegado de polícia. Atenção! Os inquéritos policiais, em geral, são iniciados pela portaria. Okay? Então, a instauração do inquérito policial, o ato de formalização de início do inquérito policial é a portaria. Repetindo, o ato de formalização de início do inquérito policial é a portaria. Já na prisão em flagrante, o ato formal de início da investigação é a instauração do auto de prisão em flagrante. Perfeito? Então, portaria e auto de prisão em flagrante. Voltamos então aí no próximo vídeo, na próxima aula, comentando sobre os atos de desenvolvimento do inquérito policial. Até logo!